Olá, queridos alunos. Aqui é a Tenente Suzana, professora de língua portuguesa. Através dessa aula, vamos estudar interpretação de gráficos, que inclui também interpretação de tabela. Leitura de gráficos e tabelas. Então, a gente tem três tipos de gráficos que serão estudados: gráfico de linhas, gráfico de barras e o gráfico circular, que também a gente pode chamar de gráfico de setores ou gráfico de pizza. Vamos ver cada um deles. Gráfico de linhas. Como que funciona? Qual é a finalidade? Demonstrar a evolução das variações positivas e negativas no interior de um processo de mudanças. Olha só um exemplo de gráfico de linhas. Então, a gente tem aqui, na horizontal, os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. E na vertical, o consumo de energia elétrica que está marcado em quilowatts-hora. E a gente tem como título do gráfico o consumo de energia nos últimos 7 meses. Como que a gente faz a leitura? Observe na linha de consumo quilowatts-hora que ele está variando de 0 a 300. Observe em março que tínhamos 80 quilowatts-hora consumidos, que em abril baixou para 40, em maio voltou para 80, em junho subiu para 110, em julho 180 quilowatts-hora, aí em agosto abaixou para 120 quilowatts-hora e em setembro foi para 240. Então, como que a gente faz para analisar isso aqui? O enunciado geralmente vai perguntar: qual foi o mês que houve maior consumo de energia elétrica em quilowatts-hora? Você vai observar o mês em que o gráfico marca o maior número, que foi, no caso aqui, 240 quilowatts-hora. E se perguntar qual é o menor? Abril. Né? Então, é bem simples de fazer a leitura no gráfico de linhas. Olha só a leitura de gráficos em barras, como que funciona? A finalidade são usados geralmente para comparar quantidades. Na linha horizontal ficam as colunas, nas quais aparecem as variações relativas a determinados fatos, enquanto na linha vertical são dispostos os números que permitem observar a intensidade dessas variações. Observe esse exemplo aqui de gráfico de barras. Estamos falando de número de gols. Temos como jogadores o Amoroso, o Bebeto, Dodô, Denilson e Ronaldo. E na linha vertical, a gente tem o número 0, 2, 4 e 6, que marca o número de gols. Observando o gráfico bem por alto, qual foi o jogador que mais marcou gols durante esse campeonato? Denilson, repare que a barra dele está mais alta, indicando que ele marcou entre 4 e 6 gols. E qual foi o jogador que menos marcou gols? O Ronaldo, que está na faixa de 2 gols. Então, o gráfico de barras ele é usado para fazer uma comparação entre aqui os jogadores. Ele é de fácil visualização. O gráfico circular também pode ser chamado de gráfico por setores ou gráfico de pizza. Olha aqui no cantinho superior e direito da sua tela. Qual é a finalidade? Ele é ideal para mostrar partes de uma totalidade e a dimensão de cada parte do todo. Observe esse gráfico circular aqui, que a gente pode também chamar de setores, gráfico de pizza. A preferência por modalidades esportivas. O círculo todinho, ele corresponde à porcentagem de 100%. Se você observar a legenda ao lado, futebol está em verde. Então, representa no gráfico que 40% das pessoas preferem como modalidade esportiva o futebol. Em roxo, o vôlei, marcando que 30% das pessoas preferem vôlei. E em vermelho, o basquete, marcando que 15% das pessoas preferem basquete. Em azul claro, temos a natação, indicando que 10% das pessoas preferem natação. E outros esportes em amarelo, indicando que 5% das pessoas preferem o amarelo. Então, aqui, observando esse gráfico, a gente consegue ter uma totalidade maior, né, da maioria ou da minoria.
As tabelas. Qual é a finalidade? Apresentar dados quantitativos sobre um determinado evento. A interpretação da tabela faz assim: a gente lê o enunciado, identificando o que se pede, observar as afirmações feitas a respeito do assunto e analisar todos os dados da tabela. A gente tem uma tabela aqui para fazer um exercício. Então, vamos lá. Ano: 2002, 2003, 2004, 2005. Gênero textual: conto, poesia, crônica e romance. Livros lidos: a gente tem 4, 8, 15, 7. Assim que lê a tabela, assim não dá para entender nada. Como que a gente vai ler essa tabela? A gente lê assim: no ano 2002, o gênero textual conto foram lidos por 4 pessoas. 4 livros lidos. Em 2003, tiveram 8 livros lidos de poesia. Em 2004, 15 livros lidos de crônica. Em 2005, 7 livros lidos de romance. Então, observando nesses anos aqui, qual foi o gênero textual mais lido entre 2002 e 2005? Crônica. E o menos lido? Conto. Pessoal, então é assim, é bem tranquilo, interpretação de gráficos. Façam os exercícios, então, propostos e, se tiverem dúvidas, entrem em contato através do fórum ou do e-mail de turma. Tchau, pessoal!